Finalizei aqui o corpo da minha bolsa. Eu fiz um total de 3 tranças. Para mim, esse tamanho está bom. Mas se você quiser mais larga, é só acrescentar mais uma trança. E se quiser menor, é só diminuir uma dessas tranças. Depois da última carreira, dessa terceira trança, aquela carreira que unia a parte de baixo com a parte de cima, aquela que a gente colocava os marcadores, depois dela eu fiz uma carreira de pontos meio altos e mais uma carreira de pontos meio altos, 2 carreiras de pontos meio altos, para ficar igual ao início do trabalho, onde nós também fizemos 2 carreiras de pontos meio altos. Decido qual o lado direito da minha bolsa, eu vou considerar esse lado aqui sendo meu lado direito, aonde eu fiz a minha última carreira. Se você contou as carreiras, deu um total de 30 carreiras. Esse outro lado, que eu vou considerar o meu lado avesso, também é muito bonito, então vai do gosto de cada um. Corto o fio que vem do novelo, vou deixar um pedacinho para arremate. Vou selar essa pontinha para não desfiar enquanto eu trabalho. E vou pegar esse fio e passar no meio dessa laçadinha do meu último ponto para dar um nozinho. Puxo bem apertadinho esse nozinho e levo esse fio para o lado avesso e vou arrematar ele. Com a ajuda de uma agulha de crochê mais fina ou de tapeceiro, vou conduzindo esse fio entre os pontos aqui do lado avesso da bolsa. Depois que eu já conduzi um bom pedaço, corto esse excesso, queimo a pontinha na chama do isqueiro, aperto e escondo essa pontinha entre os pontos. E faço a mesma coisa com aquele outro fio. Vamos tirar algumas medidas. De comprimento, nessa parte maior, está medindo agora mais ou menos 46 centímetros. Esse tamanho é referente àquelas correntinhas iniciais que nós fizemos, que media 50 centímetros. Depois de tecer, está medindo 46. E de largura está medindo mais ou menos 26 centímetros. E essa medida é referente à largura da nossa bolsa. Se quiser mais larga, é só fazer mais uma trança. E se quiser menor, é só diminuir uma trança. E agora eu vou definir o tamanho que eu vou fazer a lateral da bolsa. Para isso, eu vou precisar de alguns marcadores. Pego esse lado aqui da minha base, do corpo da bolsa. Vou marcar o meu primeiro ponto, que é esse aqui. Coloco o marcador no primeiro ponto. E a partir desse ponto, incluindo esse marcador, eu vou contar aqui um total de 23 pontos. Então, o marcador é meu ponto número 1. Conto 23 pontos. No ponto 23, que é esse ponto aqui, vou colocar um marcador. E vou fazer a mesma coisa nessa outra ponta, nessa outra extremidade. Coloco o marcador nesse meu primeiro ponto e conto 23 pontos, incluindo esse marcador. Então, o marcador é meu ponto número 1. Conto 23. No ponto número 23, que é esse ponto aqui, vou colocar o marcador. E aqui no meio, entre esses marcadores, precisa ter sobrado 14 pontos livres. É bom conferir. E está ok, tenho 14 pontos entre esses marcadores. Vamos fazer a mesma coisa nessa outra lateral. Coloco o marcador no meu primeiro ponto. Conto 23 pontos, incluindo esse marcador. Então, o marcador é meu ponto número 1. Conto 23. No ponto número 23, que é esse aqui, coloco um marcador. Faço a mesma coisa nessa outra ponta. Coloco um marcador no meu primeiro ponto. Conto 23 pontos. O marcador é meu ponto número 1. No ponto número 23, que é esse ponto aqui, vou colocar um marcador.
E precisa ter sobrado livre entre esses dois marcadores 14 pontos. É bom conferir. E está ok, tenho 14 pontos. Nessa marcação, nós estamos definindo o tamanho da altura e da lateral da nossa bolsa, porque depois ela vai dobrar dessa maneira e esses 14 pontos que nós deixamos livres aqui, ó, vai definir a largura da lateral da bolsa. Para mim, esse tamanho está bom, mas se você quiser mexer nessa composição, não tem problema. Você pode diminuir ou aumentar a largura dessa lateral, é só mexer nesses marcadores. É bom definir agora, porque esse tamanho vai representar a quantidade de pontos que eu vou trabalhar nessa minha lateral. Então, eu vou trabalhar aqui com 14 pontos, sendo a largura da minha lateral. Vamos fazer agora a lateral da bolsa. Continuo usando a agulha número 5. Começo pela laçada inicial ou nó corrediço. Essa laçadinha eu não vou contar, a partir daqui eu conto minhas correntinhas. Faço uma correntinha, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fazer um total de 15 correntinhas. Finalizei meu cordão de correntinhas, minhas 15 correntinhas, vamos medir. Está medindo mais ou menos 11 centímetros. Nessa nossa primeira carreira, nós vamos trabalhar do lado avesso. Pego esse meu cordão de correntinhas, giro ele e vou trabalhar pegando esses gominhos, essas laçadinhas do verso como ponto de base. Vou pular o meu primeiro gominho, esse eu não faço, vou entrar com a agulha nesse segundo gominho, no meu segundo ponto. Pegando essa laçadinha, esse gominho do verso como ponto de base, vai ficar aparente essa correntinha na primeira carreira. Pulo então meu primeiro ponto, esse eu não faço, entro com a agulha no meu segundo ponto, pegando esse gominho do verso, trago o fio do novelo para frente, tenho 2 alcinhas na agulha, pego o fio do novelo, tiro as 2, fazendo um ponto baixo. Vou para o próximo ponto de base, trago o fio para frente, faço um ponto baixo. Vou para o próximo ponto de base, trago o fio do novelo para frente, faço um ponto baixo. Nós vamos seguir fazendo por toda essa carreira um ponto baixo para cada ponto de base, pegando esse gominho do verso como ponto de base. Vou adiantar e já volto. Chegando aqui no final da carreira, vou para o próximo ponto de base, pegando esse gominho do verso, trago o fio do novelo para frente e faço um ponto baixo. E agora, esse é meu último ponto de base da carreira. Entro com a agulha nesse último gominho, trago o fio do novelo para frente e faço um ponto baixo. Iniciei o trabalho com 15 correntinhas, pulei o primeiro ponto, então finalizei a primeira carreira com um total de 14 pontos baixos. Eu vou entrar com a agulha aqui, ó, nesse meu último ponto, no meio dessas alcinhas, pegar esse fio inicial e trazer ele aqui para cima, para já ir arrematando ele na próxima carreira. E vou cortar um pedacinho, não precisa ser tão grande esse fio. Selo a pontinha na chama do isqueiro para não desfiar. Retorno com a agulha para o meu ponto, dou uma ajustada no fio, faço uma correntinha de virada, giro o meu trabalho. E a partir dessa próxima carreira, todas as carreiras nós vamos trabalhar pegando somente essa alcinha de trás da correntinha do ponto de base. Essa aqui é a minha correntinha de virada. Não nela, e sim aqui, esse é o primeiro ponto da carreira. Entro com a agulha nesse meu primeiro ponto de base, pegando somente a alcinha de trás da correntinha do ponto, trago o fio para frente, tenho 2 alcinhas na agulha, tiro as 2, fazendo um ponto baixo. Vou para o próximo ponto de base, trago o fio do novelo para frente, faço um ponto baixo, já vou arrematando esse fio inicial junto. Vou para o próximo ponto, faço um ponto baixo. Vou para o próximo ponto de base, faço um ponto baixo e sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, pegando somente a alcinha de trás da correntinha do ponto de base.
Vamos fazer aqui um total de 14 pontos baixos. Vou adiantar aqui a carreira e já volto. Chegando no final da carreira, já fiz 12 pontos, vou para o próximo ponto de base, faço o meu ponto baixo número 13, e esse é meu último ponto de base da carreira e faço o meu ponto baixo número 14. Finalizamos então a segunda carreira, mantendo os 14 pontos. Correntinha de virada, giro o meu trabalho. Essa aqui é a minha correntinha de virada, não nela, e sim aqui. Esse é meu primeiro ponto de base da carreira. Entro com a agulha no meu primeiro ponto, pegando só a alcinha de trás, faço um ponto baixo. Vou para o próximo ponto de base, faço um ponto baixo. Vou para o próximo ponto, faço um ponto baixo. E vamos seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, pegando só a alcinha de trás da correntinha do ponto de base. Vou adiantar e já volto com vocês. Já fiz 12 pontos baixos, vou para o próximo ponto de base, faço meu ponto baixo número 13 e esse é meu último ponto de base da carreira. Às vezes ele fica um pouco apertadinho, escondidinho, cuidado para não esquecer ele. Entro com a agulha no meu último ponto de base, pegando só a alcinha de trás e faço um ponto baixo. Correntinha de virada. Finalizei a terceira carreira mantendo os mesmos 14 pontos. Essa lateral não vai ter aumentos e nem diminuições. Todas as carreiras serão com 14 pontos. E em todas elas vamos sempre trabalhar pegando a alcinha de trás da correntinha do ponto de base. E agora é só seguir fazendo dessa maneira até atingir um total de 23 carreiras. Eu vou adiantar aqui as minhas carreiras e já volto com vocês no final delas. Finalizei as minhas 23 carreiras. E para contar as carreiras, vou virar aqui desse outro lado que fica mais fácil. A cada 2 carreiras que nós fizemos, se forma essa linha em baixo relevo aqui. Vou contar essa linha. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23 com essa minha última carreira. Então, fiz um total de 23 carreiras. Vamos tirar algumas medidas. De largura está medindo mais ou menos 11 centímetros e de altura mais ou menos 19 centímetros. A lateral da bolsa está pronta. A opção que eu tenho, eu posso cortar esse fio agora, arrematar o fio e quando for costurar depois lá no corpo da bolsa, eu pego um fio novo para fazer essa costura. Posso também fazer uma lateral e já ir logo ali no corpo da bolsa e costurar essa lateral. Mas eu vou fazer da seguinte maneira, eu vou pegar esse fio que vem do novelo, vou medir mais ou menos entre 3 metros e 3 metros e meio. 3 metros já é o suficiente, mas para garantir é bom deixar 3,5. Depois dos 3 metros e meio, eu corto meu fio. Porque eu vou usar esse fio depois para fazer a costura no corpo da bolsa. Nós precisamos de 2 laterais iguais. Então, eu faço mais uma lateral igualzinha a essa que eu acabei de fazer. Vou deixar essa laçada do meu ponto um pouco maior para não abrir e faço a minha segunda lateral. Já finalizei aqui minhas 2 laterais exatamente iguais, deixei a mesma quantidade de fio sobrando e deixo essa laçadinha do meu último ponto um pouco maior para não abrir. Vou reservar e agora eu vou fazer as tiras de crochê aonde o zíper vai ser fixo depois. Continuo com a agulha número 5, faço a laçada inicial. Essa laçada eu não vou contar, a partir daqui eu conto as minhas correntinhas. Faço uma correntinha, 2, 3, 4, 5. Vou fazer um total de 33 correntinhas. Finalizei minhas 33 correntinhas. Nessa primeira carreira, eu pego esse cordão de correntinhas, giro ele para o lado avesso e nós vamos trabalhar pegando essas alcinhas, esses gominhos aqui do verso. Vou pular o meu primeiro ponto, esse eu não faço, vou entrar com a agulha nesse meu segundo ponto, nesse segundo gominho. Pulo então meu primeiro ponto, entro com a agulha no meu segundo ponto, nesse segundo gominho, trago o fio do novelo para frente,
Tenho 2 alcinhas na minha agulha, pego o fio do novelo e tiro as 2, fazendo um ponto baixo. Vou para o próximo ponto de base, faço um ponto baixo. Vou para o próximo ponto, faço um ponto baixo. E vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. E nessa carreira, estamos pegando o gominho do verso como ponto de base. Vou adiantar e já volto. Chegando aqui no final da carreira, vou para o próximo ponto de base, faço um ponto baixo. E esse agora é meu último ponto de base, o último gominho. Entro com a agulha nesse último ponto e faço um ponto baixo. Iniciamos esse trabalho com 33 correntinhas, pulamos o primeiro ponto, finalizei a primeira carreira com um total de 32 pontos baixos. Entro com a minha agulha nesse meu último ponto, no meio aqui dessas alcinhas, pego o fio inicial e trago ele aqui para cima, porque eu já vou aproveitar e arrematar ele junto na próxima carreira. Volto com a minha agulha para a laçada do meu ponto, ajusto o fio, faço uma correntinha de virada, giro o meu trabalho. Essa aqui é a minha correntinha de virada, não nela, e sim nesse ponto aqui, que é o meu primeiro ponto da carreira. Entro com a agulha, pegando as 2 alcinhas da correntinha do ponto de base, trago o fio para frente e faço um ponto baixo. Vou para o próximo ponto de base, pegando as 2 alcinhas da correntinha do ponto de base, trago o fio para frente, faço um ponto baixo. Vou para o próximo ponto de base, faço um ponto baixo, já estou arrematando aquele fio inicial junto. Já arrematei aqui o suficiente do fio, vou cortar esse excesso e queimar a pontinha na chama do isqueiro. E sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, pegando as 2 alcinhas da correntinha do ponto de base, por toda a carreira. No final da carreira, eu vou ter um total de 32 pontos baixos. Faço a correntinha de virada, giro o trabalho e faço mais uma carreira toda em pontos baixos. No total, vou fazer 3 carreiras. Vou adiantar e já volto. Finalizei minhas 3 carreiras de pontos baixos. Corto o fio que vem do novelo, deixo um pedacinho para arremate, vou selar para não desfiar enquanto eu trabalho, pego esse fio, passo no meio dessa laçadinha da minha agulha, fazendo um nozinho, aperto bem esse nozinho e levo esse fio para o lado avesso e é só arrematar. E eu preciso de 2 peças iguais, já adiantei elas aqui, é só fazer a segunda exatamente igual à primeira. Vou medir e está medindo mais ou menos de comprimento uns 26 centímetros e de largura mais ou menos 3 centímetros. Se você quiser ela mais estreita, ao invés de fazer 3 carreiras, você pode trabalhar com 2 carreiras só. Eu vou pesar o que eu gastei de fio até agora antes de colocar o forro. Gastei mais ou menos 560 gramas do fio. Vou depois fazer ainda algumas carreiras de acabamento na abertura da bolsa. Como eu vou colocar forro, eu prefiro fazer essa pesagem agora para ver a quantidade de fio que foi gasto. Para o forro, eu vou usar esse tricoline, é um pedaço que sobrou de uma outra bolsa que eu já usei esse forro. Essa cor combina com essa bolsa aqui também, ela é assim rajadinha, manchadinha, bem bonita, mas o tecido é da sua preferência. Vou pegar o meu lado direito do forro, posicionar para baixo e o lado avesso do forro para cima. Você pode medir com o metro o corpo da bolsa, acrescentar de 2 a 3 centímetros de cada lado, depois vir aqui com o metro e desenhar nesse forro e recortar. Eu prefiro usar a própria peça de crochê, esse corpo da bolsa, como molde. Posiciono essa peça aproveitando o canto do tecido e eu deixo uma margem de mais ou menos 2 dedos em todos esses 4 lados. Uso aqui então como referência 2 dedos de folga e faço um desenho com a ajuda aqui de uma caneta ou um lápis, o que você tiver, faz o desenho dessa lateral,
Nessa outra lateral também meço 2 dedos e faço uma linhazinha aqui para definir o tamanho que eu vou cortar. E agora é só pegar a tesoura, cortar essas 2 laterais, usando essa linha que eu desenhei como referência. E para as laterais, faço a mesma coisa, sempre tentando aproveitar o máximo possível o tecido. Estou aproveitando esse cantinho do tecido que estava sobrando, vou deixar aqui uma margem de 2 dedos, as outras laterais já está sobrando essa margem, os 4 lados precisam ter uma margem sobrando, de 2 a 3 centímetros, eu estou considerando 2 dedos. Vou cortar. E eu preciso de 2 peças iguais. Então, eu vou cortar mais um forro igual a esse para a segunda lateral. Já estou aqui com o forro cortado do corpo da bolsa, das 2 laterais, e eu cortei também o forro para essas abinhas que vão receber o zíper. Caso você não queira colocar forro nessas abinhas, não precisa cortar. Eu pego a minha peça de crochê, esse corpo da bolsa, esse lado aqui é o meu lado direito, posiciono o meu lado direito para baixo e o lado avesso para cima. Dou uma ajeitadinha aqui para que fique bem retinho, bem alinhado. Dou uma organizada aqui, uma alinhada nos pontos para que esse retângulo não fique torto, fique bem retinho. Pego o meu forro com o lado direito do forro voltado para cima e o lado avesso para baixo. Posiciono esse forro, centralizo ele aqui nessa peça, de maneira que fique sobrando mais ou menos a mesma quantidade de tecido para todos os lados. Ó, eu dou uma conferida se está sobrando a mesma quantidade para todos os lados e eu vou começar a dobrar esse tecido. Eu escolho uma lateral qualquer aqui e começo a fazer essa dobra do tecido. Com a ajuda daqueles grampos, daqueles pregadores, eu vou fixar esse forro nessa parte do crochê para me auxiliar depois na costura. Então, eu vou posicionando esse forro mais ou menos no local onde eu quero que ele fique. E eu faço essa dobra do tecido de maneira que ela fique bem próxima ao cantinho aqui, porém, essas correntinhas aqui precisam ficar livres, porque nós vamos trabalhar com elas depois. Então, eu venho com o meu forro bem próximo ao canto aqui. E eu vou dobrando e ajeitando e colocando grampos. Caso você não tenha esses grampos, pode usar pregador de roupa ou até mesmo alfinete. O importante é deixar o forro mais ou menos posicionado no lugar certo para facilitar depois na costura. Faça a dobra do tecido numa lateral, depois eu faço a mesma coisa dos outros 3 lados, procurando deixar esse tecido retinho e bem esticadinho. Já prendi aqui todo o forro no corpo da bolsa com auxílio desses pregadores. Nesse lado, essas correntinhas precisam ficar livres, porque vai ser aonde nós vamos fazer a costura depois com a lateral da bolsa. A mesma coisa desse outro lado aqui. Essas correntinhas precisam ficar livres. E nessas outras 2 extremidades, eu deixei uma folga de mais ou menos 1 centímetro desse lado e desse outro lado também mais ou menos 1 centímetro. Eu vou fazer essa costura com fio de nylon de 0,20 e uma agulha de costura normal. Já dei um nozinho e eu queimo essa pontinha do fio. Mas você pode usar também uma linha de costura normal. Tanto faz aonde começar a costura. Eu vou começar aqui nesse cantinho. Eu vou fixar o meu fio aqui por trás do forro para essa pontinha do fio não aparecer. Fixo o meu fio e levo agora a minha agulha lá para o cantinho, bem no cantinho onde eu vou começar essa costura. Volto com a minha agulha para a parte do forro e eu vou entrar com a agulha bem nessa dobrinha do forro. Eu entro com a agulha bem aqui, ó, nessa dobrinha e vou sair com ela também nessa dobrinha, assim, ó, dessa maneira. Volto com a agulha para a parte do crochê e eu vou costurar ali nessa parte do crochê logo abaixo daquela correntinha que eu tenho que deixar livre.
Volto com a agulha para o forro, entrando com ela bem na dobrinha do forro aqui em cima e saindo com ela também na dobrinha. Estou caminhando com a costura nessa dobrinha do forro. Volto com a minha agulha para a parte do crochê, fazendo um ponto nessa alcinha aqui, logo abaixo daquela correntinha que tem que deixar livre. Vou usar essas alcinhas como referência para fazer a costura, essas logo abaixo da correntinha. Porque nós vamos trabalhar depois nessas correntinhas e eu não posso cobrir elas com o forro. Volto para o forro, faço um pontinho na dobrinha do forro, volto para a parte do crochê, fazendo um ponto nessa alcinha logo abaixo da correntinha. É costura simples, vai e volta, vai e volta. É bom ter um alinhamento de referência para fazer essa costura, para que esse forro fique reto, bem direitinho, não fique torto, enviesado. Essa maneira de colocar o forro, ela é muito fácil, muito simples, não precisa de máquina de costura e dá um acabamento muito bonito para a peça depois. Essa costura fica totalmente imperceptível, fica uma costura invisível. À medida que vai costurando, vai ajeitando, alinhando o forro na posição certa. Termino de costurar uma lateral, vou para outra lateral, assim até costurar esses 4 lados. Eu vou adiantar aqui essa costura desse forro e já volto com vocês lá no final. Finalizei aqui a costura desse forro no corpo da bolsa e olhem como fica bonito, fica um acabamento bem limpo. Essa costura fica totalmente invisível, imperceptível. E essa lateral aqui, aonde nós vamos fazer depois a costura com a lateral da bolsa, a correntinha do ponto de base ficou livre, não podemos cobrir com o forro, porque vamos trabalhar nesses pontos depois. A mesma coisa nessa outra lateral, aonde nós vamos fazer a costura da outra lateral da bolsa, também o ponto de base precisa ficar livre. Nessas outras 2 extremidades que vão fazer parte da abertura da bolsa, eu deixei uma folga de 1 centímetro mais ou menos dos 2 lados, porque também vamos trabalhar depois nessa parte do crochê na abertura da bolsa. Se você vai colocar uma plaquinha de identificação com garras, dependendo aonde vai colocar, sugiro fazer antes do forro. A minha é de costurar, então não tem problema. Para quem não quer colocar forro, não gosta de trabalhar com forro, não tem problema. Só deixa mostrar um detalhe dessa trama. Tem partes onde elas se cruzam que fica um buraquinho, ó, fica abertinho ali. Essa abertura ela acaba ficando mais fechadinha porque essas tramas se cruzam, fechando assim aquele buraco. Mas é um detalhe a ser observado. Na lateral, eu fiz a mesma coisa. Peguei o meu forro com o lado direito voltado para cima, centralizei ele e fiz essas dobras no tecido. Nesse lado aqui, deixei livre essas correntinhas do ponto de base e nessa outra lateral, que representa as carreiras que nós fizemos, também vou trabalhar nelas depois para unir no corpo da bolsa. Aqui eu deixei uma folga do forro de mais ou menos 1 centímetro para deixar livre esses pontos de base que eu vou usar depois. E eu fiz a mesma coisa nessa outra lateral. E essa parte aqui também deixei as correntinhas do ponto de base livre. Eu venho com o forro bem próximo das laterais, porém deixando uma folga para poder trabalhar com esses pontos de base depois, não cobrindo esses pontos de base. Aqui temos que ter o cuidado de colocar o forro do lado certo. O meu fio está para esse lado e o meu lado avesso vai ser esse aqui. Então, eu vou colocar o forro desse lado. E esse outro lado vai ser o meu lado direito dessa lateral, porque depois nós vamos pegar essa nossa peça do corpo da bolsa, dobrar dessa maneira, e essa lateral vai vir aqui, ó. Assim. E nós vamos iniciar a costura com esse fio que havíamos reservado nesse ponto aqui.
E essa costura vai fazer esse contorno por toda essa lateral depois. Isso é para quem deixou esse pedaço do fio sobrando para fazer a costura. Quem resolveu cortar o fio e arrematar, você escolhe qual é o seu lado direito e seu lado avesso, não tem problema. Para costurar o forro nessa lateral, vou fazer como no corpo da bolsa. Usar um fio de nylon de 0,20, já dei o nozinho, vou queimar a pontinha e estou usando uma agulha de costura normal. Mas se você preferir, pode usar um fio de costura normal também. Tanto faz aonde eu começo a costura, vou iniciar por esse canto, fixo o meu fio por trás aqui do forro para essa pontinha não aparecer. Levo a minha agulha até o cantinho onde eu vou iniciar a costura. Retorno com a minha agulha para o forro, entrando com a agulha nessa dobrinha do tecido e saindo com a agulha também nessa dobrinha do tecido. Volto com a agulha para a parte do crochê. Vou trabalhar aqui na parte do crochê, nessa alcinha, logo abaixo daquela correntinha que temos que deixar livre do ponto de base. Volto para o forro, nessa dobrinha do tecido. Entro com a agulha na dobrinha e saio também na dobrinha. Volto para a parte do crochê, faço um pontinho nessa alcinha logo abaixo da correntinha do ponto de base. Volto para o forro, entrando nessa dobrinha e saindo nessa dobrinha do tecido também. Estou caminhando com essa costura na dobrinha do tecido do nosso forro. Vou tirando os marcadores, alinhando esse forro de maneira que ele fique bem retinho, bem certinho. É costura simples, vai e volta. Fixo uma lateral, quando eu termino essa lateral, vou para a próxima lateral e assim eu vou contornando todo esse forro até fixar todo ele. Já terminei de fixar o forro e já adiantei também a segunda lateral. Olhem como esse acabamento fica bonito, bem limpo, a costura fica invisível, além de dar uma boa estrutura para a peça. Só observar de colocar o forro do lado certo dessas laterais para quem deixou esse fio sobrando para fazer a costura depois. Para quem não deixou esse fio sobrando e vai iniciar com um novo fio para fazer a costura da lateral, é só escolher qual vai ser o seu lado direito e colocar o forro do lado avesso. Já temos o corpo da bolsa e as duas laterais com forro. Agora vamos trabalhar na abinha que vai receber o zíper. Eu cortei um pedaço de zíper de mais ou menos 55 centímetros. Eu usei o zíper em metro, o número 5. Eu vou deixar o link desses materiais todos no shopping do YouTube. Eu vou abrir esse zíper, desconectar ele. É só pegar assim, ó, e puxar, que ele abre. Vai ficar em duas partes. E eu vou costurar essa parte do zíper naquela tira, naquela aba de crochê. Pego essa minha pecinha de crochê, posiciono o lado direito voltado para cima, que é esse aonde a correntinha fica aparente. Esse é meu lado direito. E pego um pedaço desse do zíper, também com o lado direito voltado para cima. O lado direito é esse, onde o cursor fica em alto relevo. O lado esquerdo é esse outro lado, onde ele está liso. Posicione então dessa maneira o lado direito dessa peça de crochê com o lado direito do zíper, assim. Vou deixar uma folga sobrando de cada lado do zíper aqui. Centralizo mais ou menos esse zíper nessa peça de crochê, deixando sobrar a mesma quantidade mais ou menos de zíper dos dois lados.
Com o auxílio desses pregadores, eu vou fixando esse zíper nessa peça de crochê para facilitar na costura. Se não tiver esses grampos, pode usar pregador de roupa ou alfinete, só para ajudar mesmo aqui, facilitar na hora de costurar. Se observar o zíper, nessa parte aqui de cima, perto do cursor, ele muda a textura. Eu vou mostrar aqui do lado avesso que fica melhor, ó. Podemos observar aqui nessa parte superior do zíper que se forma essa linha, esse alinhamento. E eu vou considerar essa linha aqui sendo o meu alinhamento para fazer a minha costura do zíper. Eu não posso fazer essa costura depois dessa linha ali na parte de cima, porque senão essa costura vai atrapalhar depois o cursor. O cursor vai ficar trancando, então eu não posso ultrapassar essa linha. E eu vou fazer a costura com o fio de nylon de 0,20 e uma agulha de costura normal. Mas você também pode usar um fio de linha normal, sem problema nenhum. Já dei o nozinho e queimei a pontinha na chama do isqueiro. Vou iniciar aqui pelo cantinho, fixo o meu fio aqui atrás do zíper, dou um nozinho. E entro com a agulha no meu zíper, naquela linha, naquele alinhamento ali que eu vou considerar para fazer a minha costura, levo a agulha lá para trás. Retorno com a agulha, nesse mesmo alinhamento ali do zíper, e saio com a agulha por trás, por baixo dessa correntinha. Eu não vou costurar em cima da correntinha porque eu não quero danificar ela, o formato da correntinha. Então, eu vou fazer sempre essa costura por baixo, por trás da correntinha. Entro com a agulha nessa parte do crochê, por baixo da correntinha, saindo com a agulha ali no zíper, naquele alinhamento que eu estou usando para fazer a costura, e levo lá para trás. Retorno com a agulha nesse alinhamento, ó. Eu vou considerar sempre esse alinhamento para fazer a costura no zíper. Retorno com a agulha para a parte da frente, por baixo da correntinha. Caminho mais um pouco com a costura nessa parte do crochê, entrando por baixo da correntinha e saindo lá atrás nesse alinhamento que eu estou usando para fazer a costura. Retorno com a agulha, seguindo essa minha linha aqui como referência. Eu estou considerando essa linha como referência para fazer a costura. Retorno com a agulha para o lado da frente, saindo por baixo da correntinha. E eu não quero que o zíper apareça muito depois na abertura da bolsa, por isso que eu estou usando essa linha ali como referência, que é o limite aonde eu posso costurar. Se você quiser deixar uma folga maior para não correr o risco depois do cursor engatar um pouco no crochê, pode fazer essa costura com uma folga maior. Mas é bom sempre considerar uma mesma linha de referência para fazer essa costura. Você determina onde vai fazer essa costura e segue essa linha, para que esse zíper não fique criando depois ondulações para cima e para baixo, para que ele não fique torto. O zíper ele fica bem fixo, principalmente com esse fio de nylon, e a costura também fica bem limpa. E é só seguir fazendo dessa maneira, a costurinha vai e volta de um lado para o outro, observando de fazer essa costura na parte do crochê por baixo da correntinha, para que a correntinha fique bonita. E é só seguir fazendo essa costura até o final ali dessa tira de crochê e fixar esse zíper. E a costura está ficando assim, ó. Ela fica bem discreta aqui na parte da frente e também aqui no avesso, na parte de trás, ó. É uma costura bem limpa, bem discreta. Finalizei aqui a costura e agora vou arrematar o fio. Pego a minha agulha, conduzo esse fio aqui para o lado avesso. Aqui do lado avesso, vou pegar um fio qualquer aqui de crochê e vou dar um nozinho. Vou dar aqui mais um nozinho. E agora eu conduzo essa agulha aqui entre os pontos, caminhando mais um pedacinho com esse fio entre os pontos.
Eu corto o fio, queimo essas pontas e dou uma apertada para unir elas. Uma parte do zíper já está pronta e a costura ficou assim, ó. Ela fica bem imperceptível. E na parte de trás também ficou com uma costura bem limpa, bem bonito. Se não quiser colocar forro nessa peça, não precisa. Vamos fazer aqui um teste com o cursor. Coloco o meu cursor e vejo se ele está correndo livre. Aí está ok. Vou tirar o cursor, era só para fazer um teste mesmo, porque definitivo eu vou colocar o cursor só depois que essas peças já estiverem costuradas na bolsa. E agora é só repetir a mesma coisa nessa outra parte do zíper. Pego a minha peça de crochê com o lado direito e o lado direito do zíper, deixando sobrar um pedacinho de cada lado do zíper, mais ou menos a mesma quantidade. Temos que ter o cuidado de posicionar o zíper do lado certo. O meu lado direito do zíper é esse que fica em alto relevo, esse cursor em alto relevo, e esse outro lado aqui é o avesso, onde ele fica lisinho. Então é só ter esse cuidado de não posicionar essa peça errada. E é só fazer a costura. Eu estou colocando forro nessa abinha que recebeu o zíper também. Se você não quiser, não precisa. Já fiz a costura nessa lateral aqui, cuidando para deixar livre essa correntinha do ponto de base, porque eu vou trabalhar nela depois. E nessa lateral aqui, deixei sobrando mais ou menos 1 centímetro do crochê. E eu vou fazendo essa costura como a gente vinha fazendo nas demais peças que colocamos o forro. Eu venho caminhando com a costura, pegando na dobrinha do tecido do forro. Terminando de costurar essa lateralzinha estreitinha aqui, agora eu vou trabalhar naquela parte de cima, aonde corre o cursor do meu zíper, aonde o cursor vai correr. Então, ali temos que ter o cuidado de não ultrapassar essa linha, esse alinhamento aqui. Não posso passar dessa linha nem com o forro e nem com a costura, para não atrapalhar depois o cursor. Eu entro com a agulha na dobrinha do meu tecido e saio com a agulha também nessa dobrinha do tecido. E retorno com a agulha no zíper, naquele alinhamento que eu estou usando como referência para fazer a costura. Não ultrapasso aquela linha do zíper. Faço um ponto na dobra do forro, retorno para o zíper, nessa linha, nesse alinhamento, faço um pontinho, retorno para a dobrinha do forro, caminho aqui na dobrinha do forro, retorno para o zíper, naquele alinhamento que eu estava usando para fazer a costura. É só esse cuidado que temos que ter de não ultrapassar aquela linha limite do zíper para que o cursor depois não tranque. E sigo fazendo essa costura, contornando esse forro até que ele fique todo fixo. Eu vou adiantar aqui essa costura e já volto com vocês. Já finalizei aqui a costura do forro dessas duas pecinhas. Ficou com um acabamento bem bonito. E como eu já comentei, eu não vou colocar o cursor agora, vou deixar para colocar o cursor só depois que essas peças já estiverem costuradas lá na abertura da bolsa. Vamos agora unir essa lateral ao corpo da nossa bolsa, mas antes vamos colocar alguns marcadores. Eu fiz aqui um total de 23 carreiras. Então, nessa lateral aqui, eu vou distribuir 23 pontos referente às 23 carreiras que nós fizemos. Aonde eu vou pegar esses pontos? Eu vou considerar esse alinhamento
desses gominhos que aparecem, esses nozinhos aqui, uma carreira, e vou pegar essa alcinha superior aqui sozinha. Depois tem esse alinhamento aqui embaixo, o relevo é outra carreira, e eu pego essas duas alcinhas, não vou pegar essa aqui que fica aqui atrás, ó, para que o ponto não fique muito aberto. Depois tem esse alinhamento desses nozinhos, desses gominhos, pega essa alcinha sozinha. Depois tem esse alinhamento embaixo, o relevo, pego essas duas alcinhas, não pego aquela uma que fica aqui atrás, ó, essa eu não pego. Depois tem o alinhamento desse gominho, desse nozinho, pego a alcinha sozinha. Depois, nesse alinhamento embaixo o relevo, pego essas duas alcinhas. E assim eu vou considerar 23 pontos nessa lateral, referente às 23 carreiras que nós fizemos. Vou colocar então o marcador nesse meu primeiro ponto, que é essa alcinha sozinha. Esse é meu primeiro ponto dos 23 que eu vou ter aqui nessa lateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. O meu ponto número 23 é esse aqui. Coloco o marcador nele. Então, nessa lateral, de marcador a marcador, incluindo os marcadores, eu tenho 23 pontos. E dessa outra lateral aqui, vamos fazer a mesma coisa. Porém, o meu primeiro ponto é essa laçadinha que eu deixei aqui em espera. Esse é meu primeiro ponto. Depois eu pego aqui essa alcinha sozinha. Depois eu pego essas duas alcinhas. Depois eu pego essa alcinha sozinha. Depois eu pego essas duas alcinhas. A mesma coisa que lá do outro lado. Vou considerar aqui 23 pontos referente às 23 carreiras. Essa laçadinha já vai ser o meu primeiro ponto. Então, vou contar aqui 23. Esse aqui é o meu ponto 23. Vou pegar aqui essas duas alcinhas e vou colocar o marcador nesse meu ponto 23. Então, nessa lateral, eu também tenho de marcador a marcador, incluindo os marcadores 23 pontos. E nessa outra lateral, temos que ter 14 pontos. É só contar essas correntinhas. E está ok. Tenho 14 pontos livres entre esses marcadores. Essa marcação que nós fizemos é a mesma que nós temos lá no corpo da bolsa. Nessa lateral do corpo da bolsa, eu tenho 60 pontos e a somatória desses três lados aqui dessa minha lateral também dá 60 pontos. Essa peça do corpo da bolsa eu vou dobrar dessa maneira e a lateral vai ficar encaixada assim, ó. Então, eu vou trabalhar 23 pontos desse lado, 14 desse e depois 23 nesse outro lado. Assim, nós vamos unir essa lateral ao corpo da bolsa. E a somatória desse contorno, dessas três laterais, é 60 pontos. Posiciono dessa maneira, ponto com ponto, o primeiro ponto da lateral da bolsa com o primeiro ponto do corpo da bolsa. Entro com a minha agulha nesse primeiro ponto aqui do corpo da bolsa, esse aqui. Tiro o meu marcador, entro nesse ponto, pegando as duas alcinhas da correntinha do ponto de base, pego aquela laçadinha que estava ali reservada da lateral da bolsa e trago essa laçada para esse lado e faço uma correntinha. Dando continuidade no fechamento dessa bolsa, eu vou trabalhar com pontos baixíssimos, pegando somente a alcinha de trás da correntinha do ponto de base do corpo da bolsa. Então, nessa parte aqui, eu vou pegar somente essa alcinha de trás. E da lateral da bolsa, eu vou pegar os pontos, aqueles que nós havíamos antes contado, onde um ponto que representa uma carreira, eu pego só essa alcinha
E no outro ponto, que representa a outra carreira, eu pego essas duas alcinhas. Aquela lá de trás, aquela alcinha lá de trás eu não pego. E eu vou entrar com a agulha assim, ó, de cima para baixo. Então, eu pego uma alcinha, depois eu pego duas alcinhas. São aqueles 23 pontos que nós contamos antes dessa peça da lateral da bolsa, referente às 23 carreiras. Eu pego esse meu fio que eu havia reservado para fazer esse fechamento e coloco ele aqui no meio, ó. Eu coloquei esse fio no meio, entre essas duas partes. Eu entro com a agulha de cima para baixo no próximo ponto de base do corpo da bolsa, pegando somente essa alcinha de trás da correntinha do ponto de base, dessa maneira. E vou para o próximo ponto de base da lateral da bolsa, também de cima para baixo, pegando somente essa alcinha aqui. Estou com 3 alcinhas na agulha, pego o meu fio que está aqui no meio desse trabalho, passo no meio do primeiro ponto, do segundo ponto e depois do terceiro ponto, fazendo assim um ponto baixíssimo. Vou para o próximo ponto de base do corpo da bolsa, de cima para baixo, pegando só essa alcinha de trás, e o próximo ponto da lateral da bolsa. Agora vai ser essas duas alcinhas. Entro com a agulha de cima para baixo, pegando essas duas alcinhas. Pego o meu fio, trago, passo no meio desse primeiro ponto, do segundo ponto e depois do terceiro ponto, fazendo um ponto baixíssimo. Vou para o próximo ponto de base do corpo da bolsa, entrando com a agulha de cima para baixo e pegando só essa alcinha de trás. E o próximo ponto de base da lateral da bolsa. Agora vai ser essa alcinha sozinha aqui, ó. Entro com a agulha de cima para baixo, pegando essa alcinha. Pego o fio que está aqui no meio, ele está aqui, ó, bem aqui embaixo, passo no meio dessa primeira alcinha, depois da segunda e depois da terceira, fazendo um ponto baixíssimo. Vou para o próximo ponto de base do corpo da bolsa, pegando só a alcinha de trás e o próximo ponto da lateral da bolsa. Agora vai ser essas duas alcinhas. Entro com a agulha de cima para baixo na lateral da bolsa também, pegando essas duas alcinhas, pego esse fio, passo no meio do primeiro ponto, no meio do segundo e no meio do terceiro, fazendo um ponto baixíssimo. Vou para o próximo ponto, pegando só essa alcinha do corpo da bolsa e da lateral da bolsa vai ser só essa alcinha aqui. Entro com a agulha, pegando essa alcinha, trago o fio, passo no primeiro ponto, no segundo e depois no terceiro. Vou para o próximo ponto do corpo da bolsa, pegando só essa alcinha, e da lateral da bolsa agora vai ser essas duas alcinhas. Entro com a agulha de cima para baixo, na lateral da bolsa também, pegando essas duas alcinhas, pego esse fio, passo no primeiro ponto, no segundo ponto e no terceiro ponto, fazendo um ponto baixíssimo. E está ficando assim o nosso fechamento. Estamos fazendo ele do lado direito da bolsa com pontos baixíssimos. O acabamento fica bem bonito e bem reforçado. O cuidado que temos que ter é de pegar o ponto correspondente certo do corpo da bolsa com o da lateral da bolsa, para quando chegar lá no final, essa contagem de pontos dê certo. Não faça esses pontos muito apertados para não repuxar o trabalho. E é só seguir fazendo dessa maneira até chegar ali no marcador. São um total de 23 pontos. Já fiz 21 pontos, entro com a agulha no próximo ponto de base do corpo da bolsa, pegando só essa alcinha, e o próximo ponto da lateral da bolsa, pegando só essa alcinha. Trago o fio, passo no primeiro ponto, no segundo e no terceiro. Fiz 22 pontos. O próximo ponto é o ponto que está com o marcador do corpo da bolsa e o próximo ponto da lateral da bolsa também é o ponto que está com o marcador. É o ponto número 23. Entro com a agulha nesse ponto 23 do corpo da bolsa e no ponto 23 da lateral da bolsa, pegando essas duas alcinhas aqui da lateral da bolsa. Já posso tirar o marcador. Trago o fio, passo no meio do primeiro ponto, no meio do segundo ponto e do terceiro ponto, fazendo assim um ponto baixíssimo. Finalizei aqui a sequência de 23 pontos. Agora nós vamos trabalhar nessa outra lateral, onde nós temos 14 pontos.
Vou para o próximo ponto do corpo da bolsa, continuo pegando só a alcinha de trás da correntinha do ponto de base, é o meu primeiro dos 14. E agora eu vou para o próximo ponto da lateral da bolsa, vai ser o meu primeiro dos 14 também. E nessa lateral aqui nós temos essas correntinhas como ponto de base. E eu vou entrar com a agulha de cima para baixo, pegando as duas alcinhas da correntinha do ponto de base. Entro então com a agulha nesse meu primeiro ponto dos 14 dessa lateral da bolsa, de cima para baixo, pegando as duas alcinhas da correntinha do ponto de base. Trago o fio, passo no meio do primeiro ponto, do segundo e do terceiro, fazendo um ponto baixíssimo. Vou para o próximo ponto do corpo da bolsa, pegando só essa alcinha, e o próximo ponto da lateral da bolsa, pegando as duas alcinhas da correntinha do ponto de base, de cima para baixo, assim, ó. Pego esse fio, passo no meio desse ponto, no meio do segundo ponto e no meio do terceiro ponto. Estamos contornando essa lateral da bolsa e agora trabalhando naqueles 14 pontos. Entro com a agulha no próximo ponto de base do corpo da bolsa, de cima para baixo, pegando só essa alcinha, e o próximo ponto da lateral da bolsa, pegando as duas alcinhas da correntinha do ponto de base. Trago o fio e passo no meio disso tudo, fazendo um ponto baixíssimo. Vou para o próximo ponto do corpo da bolsa, pegando somente essa alcinha de trás da correntinha e o próximo ponto da lateral da bolsa, entrando de cima para baixo com a agulha, pegando as duas alcinhas da correntinha do ponto de base e passo o fio no meio disso tudo. E sigo fazendo dessa maneira até completar esses 14 pontos dessa lateral. Já fiz 12 pontos dessa lateral, vou para o próximo ponto de base do corpo da bolsa, pegando só essa alcinha, e o próximo ponto de base da lateral da bolsa, pegando as duas alcinhas da correntinha do ponto de base e faço o ponto número 13. Esse próximo ponto aqui é o meu ponto 14 do corpo da bolsa e o meu ponto 14 da lateral da bolsa é esse aqui, ó. A correntinha tá um pouco apertadinha, escondidinha, mas é essa aqui. Entro com a agulha de cima para baixo, pegando essas duas alcinhas da correntinha do ponto de base da lateral da bolsa. Pego o meu fio, passo no meio do primeiro ponto, no meio do segundo e no meio do terceiro, fazendo um ponto baixíssimo. Finalizei assim a sequência dos 14 pontos dessa lateral. E o próximo ponto de base do corpo da bolsa é o ponto que está com o marcador. Tiro o meu marcador, nesse ponto entro com a agulha de cima para baixo, pegando só essa alcinha de trás da correntinha do ponto de base. E o próximo ponto da lateral da bolsa também é o ponto que está com o marcador. Tiro o marcador e entro com a agulha de cima para baixo, pegando só a salsinha do ponto de base. Esse é o primeiro ponto da sequência dos 23 que nós vamos fazer nessa lateral. Pego o fio, passo no meio do meu primeiro ponto, no meio do segundo e no meio do terceiro, fazendo um ponto baixíssimo. Vou para o próximo ponto de base do corpo da bolsa. No corpo da bolsa, sempre pegamos só essa alcinha de trás da correntinha do ponto de base. E da lateral da bolsa, agora eu vou pegar essas duas alcinhas. Nessa peça da lateral da bolsa, estamos pegando os pontos correspondentes às carreiras que foram feitas, como foi feito lá do outro lado. Pego o fio, passo no meio desse meu primeiro ponto, no meio do segundo e no meio do terceiro, fazendo um ponto baixíssimo. Vou para o próximo ponto de base do corpo da bolsa, pegando só essa alcinha de trás, entrando com a agulha de cima para baixo, e da lateral da bolsa, agora eu pego só essa alcinha, entrando com a agulha de cima para baixo. Pego o fio, passo no meio do primeiro ponto, no meio do segundo e no meio do terceiro, fazendo um ponto baixíssimo. Estamos contornando essa peça da lateral da bolsa, unindo assim o corpo da bolsa com a lateral da bolsa.
Vou para o próximo ponto de base do corpo da bolsa, pegando só a alcinha de trás da correntinha e da lateral da bolsa. Agora eu vou pegar essas duas alcinhas. Nessa peça da lateral da bolsa, nós estamos alternando. Uma hora pegamos duas alcinhas, depois na outro ponto, referente a uma outra carreira, pegamos só uma alcinha, depois duas alcinhas, depois uma alcinha e assim sucessivamente. E o nosso fechamento está ficando assim. E eu sigo fazendo dessa maneira até finalizar todo o fechamento dessa lateral, até completar os 23 pontos. Chegando aqui no final do fechamento, vou finalizar com vocês. Entro no próximo ponto de base do corpo da bolsa e no próximo ponto de base da lateral da bolsa, que agora é essas duas alcinhas aqui. Entro com a agulha de cima para baixo, pegando essas duas alcinhas da lateral da bolsa. Pego o fio, passo no meio desse meu primeiro ponto, no meio do meu segundo ponto e no meio do meu terceiro ponto, fazendo assim um ponto baixíssimo. E agora o próximo ponto é o ponto que está com o marcador do corpo da bolsa e da lateral da bolsa também. É o nosso ponto número 23. E aqui no corpo da bolsa eu vou pegar agora as duas alcinhas da correntinha do ponto de base, porque no primeiro ponto, lá no início do fechamento, eu também peguei as duas alcinhas da correntinha do ponto de base. Na lateral da bolsa, agora eu pego só essa alcinha sozinha, trago o fio passando no meio do primeiro ponto, no meio do segundo e depois no meio do terceiro, fazendo um ponto baixíssimo. Finalizamos assim o fechamento dessa lateral. Ela ficou bem estruturada, com um acabamento bem bonito e a largura da lateral também ficou muito boa. Daquele fio que havia deixado reservado, sobrou esse pedacinho. Eu acabei deixando só 3 metros e sobrou mesmo assim um pedacinho. Tiro o meu fio da minha agulha e agora é só levar esse fio para o lado de dentro e arrematar. Eu entro aqui, ó, nesse cantinho aqui, pego o fio e levo aqui para dentro. E agora pelo lado de dentro da bolsa vou arrematar esse fio. Com a ajuda de uma agulha de crochê mais fina ou uma agulha de tapeceiro, vou conduzindo esse fio entre os pontos. Eu vou dar um nozinho aqui, ó. Eu pego um fiozinho nessa parte interna e vou dar um nozinho nesse fio, bem apertadinho. E depois eu continuo conduzindo mais um pedaço esse fio. Depois que eu já conduzi o suficiente, eu vou cortar esse excesso, queimar a pontinha na chama do isqueiro e escondo essa pontinha entre os pontos. E vamos fazer a mesma coisa com a outra lateral. Mas antes vamos colocar alguns marcadores. Como foi feito lá naquela outra lateral, vamos marcar aqui 23 pontos nesse lado, referente às 23 carreiras. Marco o primeiro ponto, conto os 23 pontos e marco o ponto número 23. Que são 23 pontos referente às 23 carreiras que foram feitas. Esse é meu ponto número 23. Coloco um marcador. E do outro lado faço a mesma coisa. Porém, o meu primeiro ponto é essa laçadinha que eu deixei em reserva. Então, esse é meu ponto número 1 e a partir dele eu conto. Vou contar 23 pontos, sendo a laçada o meu ponto número 1. No ponto 23, que é esse aqui, essas duas alcinhas, coloco o marcador.
Então, nessa lateral também temos 23 pontos. E na outra lateral ali de baixo, restam os 14 pontos. Exatamente como foi feito lá naquela outra lateral. Pego essa lateral, posiciono ela no lugar certo e vamos fazer o fechamento como foi feito lá naquela outra lateral. Nesse primeiro ponto do corpo da bolsa, tiro o marcador, que é o meu primeiro ponto, entro com a agulha pegando as duas alcinhas da correntinha do ponto de base. Pego aquela laçadinha da lateral que eu havia reservado, trago para esse lado e faço uma correntinha. Vou deixar o meu fio entre essas duas peças aqui no meio e vamos fazer agora pontos baixíssimos. Entro com a agulha no próximo ponto de base do corpo da bolsa, pegando só a alcinha de trás e da lateral da bolsa vou pegar só essa alcinha. Trago o fio, passo no meio disso tudo, fazendo um ponto baixíssimo. Vou para o próximo ponto de base do corpo da bolsa, pegando só essa alcinha e da lateral da bolsa, agora eu vou pegar essas duas alcinhas, entrando com a agulha de cima para baixo, sempre. Pego o fio, passo no meio do primeiro ponto, no meio do segundo e no meio do terceiro, fazendo um ponto baixíssimo. Aqui agora é só repetir exatamente o que foi feito no fechamento daquela outra lateral, sempre cuidando para pegar os pontos certos correspondentes de um lado com o do outro, para quando chegar lá no final essa contagem de pontos dê certo. E se ficou alguma dúvida, é só voltar o vídeo. Eu vou adiantar aqui essa parte e já volto com vocês. E lembrando de não fazer o ponto muito apertado para não repuxar o trabalho. E é só seguir fazendo dessa maneira até terminar o contorno dessa lateral. E fixar assim o corpo da bolsa na lateral da bolsa. Finalizei aqui a colocação das duas laterais e elas ficaram muito bonitas. Esse acabamento aqui, contornando a lateral em alto relevo, deu um toque todo especial. A lateral ficou bem reforçada, bem estruturada, com uma largura muito boa também. E esse efeito desse ponto, dessa trança que sai de um lado, faz a volta e termina do outro lado, ficou muito legal também, ó. Dá um efeito muito bonito. Agora nós vamos trabalhar nessa parte superior, na abertura dessa nossa bolsa. Vou fazer agora uma carreira de pontos baixos, tanto faz aonde começar. Eu vou começar aqui pela lateral, pelo cantinho da lateral. Vou trocar a minha agulha para uma agulha de 4 milímetros, porque eu quero dar uma diminuída nessa abertura e também deixar com uma boa estrutura. Eu vou começar aqui nesse cantinho, no primeiro ponto dos 14 que nós temos nessa lateral. E nesses 14 pontos aqui, eu vou trabalhar pegando só a alcinha de trás da correntinha do ponto de base. Pego o meu fio, dobro ele, criando uma laçadinha assim. Entro com a agulha nesse meu primeiro ponto dos 14, pegando só a alcinha de trás, trago essa laçadinha para frente e faço uma correntinha. Vou marcar esse ponto, que é o primeiro da carreira. Vou para o próximo ponto de base, pegando só a alcinha de trás da correntinha do ponto de base, já arrematando esse fio inicial junto, trago o fio do novelo para frente e faço um ponto baixo. Vou para o próximo ponto de base, pegando só a alcinha de trás da correntinha, trago o fio para frente, faço um ponto baixo. Vou para o próximo ponto, faço um ponto baixo. Vou fazer aqui um total de 14 pontos baixos, pegando só a alcinha de trás da correntinha do ponto de base. Vou adiantar esses pontos e já volto com vocês.
Já fiz 13 pontos, agora eu vou fazer o ponto 14. Entro com a agulha no próximo ponto de base, pegando só a alcinha de trás, trago o fio para frente e faço um ponto baixo. Finalizei assim essa sequência de 14 pontos baixos. Agora nós vamos trabalhar nessa parte aqui da frente, aonde nós temos esse nosso ponto fantasia. Aqui eu vou distribuir um total de 32 pontos baixos. O meu primeiro ponto dos 32 pontos que eu vou fazer agora, eu vou pegar aqui, ó, nesse espacinho, aonde eu já trabalhei esse ponto fazendo o último ponto do fechamento aqui da lateral. Aqui eu vou fazer um ponto, depois eu vou pegar essa laçadinha sozinha, depois eu vou pegar essas duas laçadinhas, depois eu pego essa alcinha sozinha, depois eu pego essas duas alcinhas, depois eu pego essa alcinha, depois eu pego essas duas alcinhas, depois essa alcinha sozinha, depois essas duas, e sigo pegando dessa maneira. Então, o meu primeiro ponto dessa sequência de 32, vou pegar aqui, nesse ponto onde eu já trabalhei para fazer o fechamento da lateral da bolsa. Entro nesse espaço, trago o fio para frente e faço um ponto baixo. Vou marcar esse ponto, porque é o meu primeiro dos 32. Coloco um marcador, vou para o próximo ponto, agora eu vou pegar só essa alcinha aqui, trago o fio para frente e faço um ponto baixo. Vou para o próximo ponto, vou pegar essas duas alcinhas, trago o fio para frente, faço um ponto baixo. Agora eu vou para o próximo ponto, vou pegar só essa alcinha, faço um ponto baixo. Vou para o próximo ponto, vou pegar essas duas alcinhas, trago o fio para frente, faço um ponto baixo. Vou para o próximo ponto, pego só essa alcinha, faço um ponto baixo. Vou para o próximo ponto, pego essas duas alcinhas, faço um ponto baixo. E sigo fazendo dessa maneira, distribuindo pontos baixos nessa parte aqui do ponto fantasia. Eu vou adiantar e já volto com vocês. Já fiz aqui um total de 30 pontos. O ponto 31 eu vou pegar essa alcinha sozinha. E o ponto 32 eu vou entrar nesse mesmo ponto de base aqui, que eu já trabalhei para fazer o fechamento aqui da lateral. Nesse espacinho eu vou colocar o meu ponto número 32. E vou colocar um marcador nesse ponto 32. Então, de marcador a marcador, incluindo os marcadores, eu estou com 32 pontos. Agora, eu vou pular para essa lateral, onde nós temos esses 14 pontos. E nessa lateral, nesses 14 pontos, eu vou pegar somente a alcinha de trás da correntinha do ponto de base, como a gente fez lá na outra lateral. Entro, então, nesse meu primeiro ponto, pegando só a alcinha de trás da correntinha e faço um ponto baixo. Vou para o próximo ponto, faço um ponto baixo. Vou para o próximo, faço um ponto baixo e sigo fazendo até completar os 14 pontos baixos, pegando só a alcinha de trás da correntinha do ponto de base. Já fiz 13 pontos nessa lateral, vou para o próximo ponto de base, pegando só a alcinha de trás da correntinha e faço o meu ponto baixo número 14. Finalizei, então, a sequência dos 14 pontos da lateral. Agora, vamos trabalhar nessa parte da frente e vamos repetir o que fizemos lá daquele outro lado. Vamos distribuir 32 pontos baixos. O primeiro eu entro nesse espaço, nesse ponto que eu já trabalhei, nesse fechamento aqui da lateral. Entro com a agulha nesse espaço, trago o fio para frente e faço um ponto baixo. Vou marcar esse ponto, que é o meu primeiro ponto dos 32. O próximo ponto, vou pegar aqui essas duas alcinhas, trago o fio do novelo para frente e faço um ponto baixo. O próximo, vou pegar essa alcinha sozinha, trago o fio do novelo para frente, faço um ponto baixo. O próximo, vou pegar essas duas alcinhas, faço um ponto baixo. O próximo, vou pegar essa alcinha sozinha, faço um ponto baixo.
O próximo eu vou pegar essas duas alcinhas, faço um ponto baixo. O próximo eu vou pegar essa alcinha sozinha, faço um ponto baixo. O próximo eu pego essas duas alcinhas, faço um ponto. O próximo eu pego essa alcinha sozinha, faço um ponto baixo. Como a gente fez lá do outro lado nessa parte do ponto fantasia. Mas também não existe um lugar certo para pegar para fazer esses pontos. O importante é distribuir um total de 32 pontos nessa parte. Então, se você optar em pegar em outro lugar, também não tem problema. E sigo fazendo dessa maneira até chegar lá no finalzinho desses 32 pontos. Já volto. Já fiz 31 pontos, o ponto 32 vou colocar nesse mesmo ponto que eu já trabalhei aqui para fazer o fechamento da lateral da bolsa. Entro nesse espacinho e coloco meu ponto número 32. Vou colocar o marcador nesse ponto número 32. Finalizei assim minha carreira de pontos baixos. Não vou mais fazer carreira de pontos baixos. Nós vamos fazer algumas carreiras de pontos baixíssimos. Então, essa carreira eu vou fazer o fechamento dela com ponto invisível. Tiro o meu marcador, não no ponto que estava com o marcador, e sim esse primeiro ao lado, esse aqui, o primeiro que fica aqui na horizontal. Vou entrar com a agulha de trás para frente, pegando as duas alcinhas da correntinha do ponto de base. Entro com a agulha nesse ponto, pego essa laçada e levo essa laçada lá para trás. No meio dessa laçada que eu levei lá para trás, ó, eu tenho aqui duas alcinhas. Eu entro com a agulha no meio dela, pegando somente uma alcinha dessas e mais aquela laçadinha que eu levei lá para trás. Ajusto esse fio na minha agulha, puxo aqui o fio e ajusto ele. Pego o fio que vem do novelo e trago aqui para frente. E agora nós vamos iniciar a carreira de pontos baixíssimos. E nessas carreiras de pontos baixíssimos, nós vamos trabalhar pegando somente a alcinha de trás da correntinha do ponto de base. Já vou para o próximo ponto de base, pegando só a alcinha de trás, trago o fio do novelo para frente, passo essa laçadinha no meio da laçada que está na minha agulha, fazendo um ponto baixíssimo. Coloco um marcador, que é o meu primeiro ponto baixíssimo da carreira. Vou para o próximo ponto de base, pegando só a alcinha de trás, trago o fio do novelo para frente, passo essa laçadinha no meio da laçada que está na minha agulha, fazendo um ponto baixíssimo. Vou para o próximo ponto, faço um ponto baixíssimo. Vou para o próximo ponto, faço um ponto baixíssimo. Vou para o próximo ponto, faço um ponto baixíssimo. E sigo fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto de base, pegando só a alcinha de trás da correntinha do ponto de base. Fiz pontos baixíssimos até chegar aqui no marcador. O próximo ponto é o ponto que está com o marcador. É o primeiro ponto daqueles 32 pontos que nós temos marcados aqui na parte da frente da bolsa. Agora eu vou pegar e vou inserir essa abinha de crochê aonde está o nosso zíper. Vou posicionar ela dessa maneira, com o lado direito voltado para cima, assim, ó. E eu vou pegar somente essa alcinha aqui de baixo da correntinha do ponto de base, ó. Eu vou trabalhar pegando somente essa alcinha de baixo dessa correntinha dessa lateral. Nessa peça de crochê eu tenho 32 pontos, os mesmos 32 pontos que eu tenho marcados aqui na abertura da minha bolsa, de marcador a marcador. O fio que vem do novelo eu coloco aqui para dentro da bolsa, ele vai ficar aqui, ó, no meio dessas duas peças que nós vamos trabalhar agora. O próximo ponto é o ponto que está com o marcador dessa abertura da bolsa. Tiro o marcador, entro com a agulha nesse ponto que estava com o marcador, pegando só a alcinha de trás da correntinha desse ponto de base. E junto eu pego o primeiro ponto dessa peça de crochê, só a alcinha de baixo da correntinha do ponto de base. Pego esse fio, que eu estou com ele ali por baixo, ali atrás, ó. Pego esse fio, passo ele no primeiro ponto, no segundo ponto e na alcinha que está na minha agulha, fazendo um ponto baixíssimo. Vou para o próximo ponto de base da abertura da bolsa, pegando só essa alcinha de trás da correntinha e o próximo ponto dessa aba,
pegando só a alcinha de baixo da correntinha. Pego o fio que está ali por trás, passo no primeiro ponto, no segundo ponto e no terceiro ponto, fazendo um ponto baixíssimo. Vou para o próximo ponto da abertura da bolsa, pegando só essa alcinha de trás da correntinha, e o próximo ponto dessa aba, pegando só a alcinha de baixo da correntinha. Pego o fio, passo no meio disso tudo, fazendo um ponto baixíssimo. Vou para o próximo ponto da abertura da bolsa e o próximo ponto dessa aba. Trago o fio, passo no meio disso tudo, fazendo um ponto baixíssimo. Vou para o próximo ponto da abertura da bolsa, pegando só essa alcinha de trás, e o próximo ponto dessa aba, pegando só a alcinha de baixo da correntinha do ponto de base. Pego o fio que está ali por trás, passo no meio do primeiro ponto, do segundo e do terceiro, fazendo um ponto baixíssimo. Nós estamos fazendo a carreira de pontos baixíssimos e já aproveitando e fixando nessa abertura da bolsa aquela aba que recebeu o zíper. E olhem como vai ficando bonito esse acabamento. E é só seguir fazendo dessa maneira até fixar toda essa abinha. Vou adiantar e já volto. Já fiz 29 pontos baixíssimos dessa aba. Vou para o próximo ponto, faço o meu ponto número 30. Vou para o próximo ponto, faço o meu ponto número 31. E vou para o próximo ponto, que é o ponto que está com o marcador da abertura da bolsa, é o meu ponto número 32. E o meu ponto número 32 da aba da bolsa também. Tiro o meu marcador, entro com a agulha nesse próximo ponto, pegando só a alcinha de trás, o ponto número 32, e o ponto número 32 da aba também, pegando só a alcinha de baixo. Pego o fio, passo no meio do primeiro ponto, no meio do segundo e no meio do terceiro ponto, fazendo um ponto baixíssimo. Fixei assim essa aba com o zíper na abertura da bolsa. E agora eu continuo fazendo pontos baixíssimos só nessa parte da abertura da bolsa. Vou para o próximo ponto de base, pegando só a alcinha de trás da correntinha do ponto de base, trago o fio para frente e faço um ponto baixíssimo. Vou para o próximo ponto de base, faço um ponto baixíssimo. Vou para o próximo ponto de base, faço um ponto baixíssimo. E sigo fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto de base, pegando só a alcinha de trás da correntinha do ponto de base. Vou adiantar aqui até chegar ali no próximo marcador. Cheguei aqui no próximo marcador, o próximo ponto é o ponto que está com o marcador, é o primeiro ponto dos 32 pontos que nós temos aqui nessa parte, que vai receber a outra aba de crochê. E vamos fazer como fizemos lá do outro lado. Vou posicionar essa peça dessa maneira. Vamos trabalhar pegando só a alcinha de baixo da correntinha do ponto de base dessa peça aqui, dessa aba de crochê, pegando só essa alcinha aqui. E o fio que vem do novelo, eu deixo ele aqui na parte de dentro da bolsa, no meio dessas duas peças. Tiro o meu marcador da abertura da bolsa, entro com a agulha nesse ponto, pegando só a alcinha de trás. E entro no meu primeiro ponto dessa aba de crochê, pegando só a alcinha de baixo. O meu fio fica aqui embaixo, aqui por baixo, no meio dessas duas peças. Trago esse fio e passo no meio disso tudo, fazendo um ponto baixíssimo. Vou para o próximo ponto de base da abertura da bolsa, pegando só essa alcinha, e o próximo ponto dessa aba, pegando só a alcinha de baixo da correntinha. Pego o fio que está ali por trás, passo no meio disso tudo. Vou para o próximo ponto da abertura e o próximo ponto dessa peça. Trago o fio, passo no meio disso tudo, fazendo um ponto baixíssimo. Eu estou fixando essa aba do zíper já na minha primeira carreira de pontos baixíssimos, porque eu quero dar esse efeito depois dessa parte mais recolhida da abertura da bolsa, mais para dentro. Caso você não queira esse efeito, é só você fixar essa aba na carreira que você decidir fazer, porque nós vamos fazer algumas carreiras de pontos baixíssimos agora.
Já fixei aqui 30 pontos dessa aba. O próximo ponto é o ponto número 31, faço um ponto baixíssimo. E o próximo ponto é o ponto número 32, é o ponto que está com o marcador da abertura da bolsa e o ponto número 32 dessa aba também. Tiro o meu marcador, entro com a agulha nesse ponto, o número 32, pegando só a alcinha de trás, e o número 32 da aba também, pegando só a alcinha de baixo. Trago o fio, passo no meio disso tudo, fazendo um ponto baixíssimo. Fixamos assim essa nossa segunda peça, essa aba que recebeu o zíper. E agora é só dar continuidade com o ponto baixíssimo nessa parte aqui da bolsa, da abertura da bolsa. Entro com a agulha no próximo ponto de base, pegando só a alcinha de trás, fazendo um ponto baixíssimo. O próximo ponto é o ponto que está com o marcador, não vamos fazer fechamento de carreira, vamos fazer carreiras contínuas, sempre pegando só a alcinha de trás da correntinha do ponto de base. Tiro o marcador, entro com a agulha no ponto que estava com o marcador, pegando só a alcinha de trás da correntinha e faço um ponto baixíssimo. Recoloco o marcador para saber que aqui é o início da próxima carreira. Nessas carreiras de pontos baixíssimos, eu estou usando a tensão do ponto um pouco mais justa. Vou para o próximo ponto de base, faço um ponto baixíssimo. Vou para o próximo ponto de base, faço um ponto baixíssimo. Vou para o próximo ponto, faço um ponto baixíssimo. E sigo fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto de base. E quando eu chego aqui nessa parte onde nós fixamos a aba de crochê, nesses pontos aqui, eu sigo fazendo da mesma maneira, só pegando a alcinha de trás da correntinha do ponto de base. Vou para o próximo ponto de base, pegando só a alcinha de trás, faço um ponto baixíssimo. Vou para o próximo ponto de base, faço um ponto baixíssimo. Vou para o próximo ponto de base, pegando só essa alcinha de trás da correntinha do ponto de base, faço um ponto baixíssimo. E continuamos fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto de base, até fazer toda essa volta, toda essa parte da abertura da bolsa e chegar lá no marcador. Eu vou adiantar aqui um pouco e já volto com vocês. Finalizei essa carreira de pontos baixíssimos. O próximo ponto é o ponto que está com o marcador. Não vamos fazer fechamento de carreira. Tiro o marcador no ponto que estava com o marcador. Faço um ponto baixíssimo, pegando só a alcinha de trás da correntinha do ponto de base. Recoloco o marcador para saber que é início de uma nova carreira. E sigo fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto de base, pegando só a alcinha de trás da correntinha do ponto de base. Nessas carreiras de pontos baixíssimos, estamos trabalhando com carreiras contínuas, sem fechamento de carreira. E eu vou fazer algumas carreiras de pontos baixíssimos. Então, é só ficar fazendo dessa maneira, um ponto baixíssimo para cada ponto de base, pegando somente a alcinha de trás da correntinha do ponto de base. Quando finaliza a carreira, eu tiro o meu marcador, faço o ponto que está com o marcador e recoloco o marcador para saber que foi o início de uma nova carreira. E assim eu vou fazer por algumas carreiras. Mas antes de dar continuidade nessas carreiras de pontos baixíssimos, eu vou colocar aqui o cursor e finalizar essa parte aqui do zíper, porque eu acho que agora fica mais fácil, depois com mais algumas carreiras, essa aba vai ficar assim um pouco recolhida e pode dificultar no manuseio. Então eu vou fazer isso agora. Nessa parte de colocar o cursor, nós temos que ter o cuidado de colocar ele com essas duas partes do zíper alinhadas, para que não fique enviesado esse zíper depois. Eu vou alinhar aqui essas duas partes do zíper, deixar elas bem retinhas e com o auxílio desses grampos eu vou fixar elas. Se você não tiver esses grampos, pode usar pregador de roupa, também pode usar aqui uma agulha de crochê que passe de um lado para o outro. Eu só preciso deixar elas mais ou menos alinhadas, retinhas, para que esse cursor não entre torto. Confiro se essas duas partes estão bem retas. E agora eu vou cortar uma dessas partes, um pedacinho aqui. E a outra parte eu não vou cortar ela toda, eu só vou dar um cortezinho,
porque essa outra parte eu vou deixar esse pedacinho sobrando, que vai me auxiliar depois na montagem do cursor. Assim, ó. Pego o meu cursor, eu vou usar esse cursor de metal e ele tem um lado certo para entrar ali no zíper. Ele entra nessa parte mais larga, assim, ó. Vou pegar uma metade e entro com esse meu cursor meio na diagonal aqui assim, ó. E encaixo aqui, já entrou uma parte. Agora, essa outra metade eu vou dobrar aqui, aonde eu fiz esse cortezinho, segura aqui assim. E entro também com ele assim na diagonal e dou uma giradinha aqui. A hora que essa pontinha já entrou no cursor, vou pegar esse pedacinho maior aqui, seguro na outra mão para juntar essas duas metades, ajeito aqui na parte superior também, para que essas duas metades fiquem bem próximas. E agora é só puxar esse cursor, ajeito aqui e vou puxando. E pronto, já entrou o cursor. E puxa aqui o cursor para ver se ele está correndo livre nessa aba de crochê e se ele ficou retinho. Tá ok, está retinho. Agora vamos fazer o acabamento desse zíper. Essas duas abas de crochê estão retas e alinhadas, então o cursor entrou direitinho. Agora vamos fazer o acabamento. Corto esse excesso, vou selar na chama do isqueiro para não desfiar. E vou colocar esse terminal de metal. Ele é fixo com esse parafusinho no verso. Pego essa ponta do zíper, dobro ela dessa maneira e vou colocar essa ponta nesse terminal. Eu já deixei o parafusinho ali apontado no lugar certo para facilitar, porque ele é muito pequenininho. Aqui no verso eu dou mais uma ajeitadinha para ficar bem direitinho. Pego a minha chavezinha Allen e aperto esse parafuso. E assim nós já colocamos o terminal nessa parte do zíper. Ele fica bem fixo e com um acabamento bem bonito. E nessa outra ponta, que é onde o cursor fica com o zíper fechado, vou cortar aqui alinhando essas duas partes, selo na chama do isqueiro. E aqui eu vou pegar uma agulha e uma linha de costura normal e eu vou dar uns pontos de costura aqui unindo essas duas partes, bem aqui no final do zíper. Unindo assim esse término do zíper. É só dar uns pontinhos de costura normal de um lado para o outro. Essa costura não vai aparecer, nós vamos esconder ela depois dentro do terminal. Então é só dar uns pontinhos aqui. Quando eu já finalizei a costura, eu dou um nozinho e corto o excesso do fio. E agora é só colocar o terminal como a gente já fez lá do outro lado. Já deixei o parafusinho ali no terminal, essa pontinha aqui eu dobro ela bem direitinho assim, ó, e coloco essa ponta dentro do terminal. Com a ajuda aqui da pontinha da tesoura, eu vou empurrar de maneira que entre bem lá no fundo. Eu empurro até chegar lá no fundo do terminal e olho aqui para ver se a costura não está aparecendo, aquela costura que a gente fez. Ajeitei de um lado, giro para o lado avesso e faço a mesma coisa aqui do lado avesso. Vou empurrando, ajeitando de maneira que fique bem bonito. E agora é só pegar a chave Allen e apertar esse parafuso. E assim já coloquei o cursor e os terminais do zíper. O acabamento ficou bem bonito, eu deixei esse pedacinho sobrando de cada lado do zíper. Isso é do gosto de cada um, você pode deixar um pedaço maior ou menor. O cursor está correndo bem direitinho aqui, bem retinho. Agora eu vou colocar essas pontas aqui para dentro e vou dar continuidade naquelas carreiras de pontos baixíssimos nessa parte da abertura da bolsa. Eu vou adiantar aqui essas carreiras e já volto com vocês para dizer quantas carreiras de pontos baixíssimos eu fiz. Finalizei minhas carreiras de pontos baixíssimos, resta fazer um ponto antes do marcador. Não vou fazer esse ponto, porque eu vou fazer o fechamento da carreira com ponto invisível, que simula uma correntinha e vai substituir esse ponto.
E eu fiz aqui um total de 6 carreiras de pontos baixíssimos. Se você quiser essa parte aqui da abertura da bolsa, esse acabamento mais largo, é só fazer mais carreiras. Se quiser menor, é só diminuir essa quantidade de carreiras de pontos baixíssimos. E a medida ficou com mais ou menos 4 centímetros. Essas carreiras de pontos baixíssimos na abertura da bolsa deixa ela bem estruturada, essa abertura, e também dá uma diminuída, uma ajustada nessa abertura. E agora vamos fazer o fechamento da carreira. Pego o meu fio, corto ele, deixo um pedacinho para arremate, vou selar essa pontinha para não desfiar enquanto eu trabalho e puxo esse meu fio. Tiro o meu marcador e no ponto que está com o marcador, eu vou entrar com a agulha de trás para frente, pegando essas 2 alcinhas da correntinha do ponto de base. Vou pegar esse fio e vou levar ele ali para trás. E vou retornar com esse fio para dentro da correntinha da onde esse fio está saindo. Esse meu fio está saindo dessa correntinha e eu vou retornar com ele para dentro dessa mesma correntinha. Entro com a agulha por trás dessa correntinha, saindo com ela no meio da correntinha, pego esse fio e levo lá para trás. E o fio de poliéster, ele puxa fio fácil. Acabei de puxar um fiozinho aqui. Vou dar uma seladinha nessa ponta. E agora é só regular o tamanho dessa correntinha que nós acabamos de fazer, de maneira que fique parecida com as demais, regula aqui, ajeito. E esse pedacinho do fio que sobrou é só arrematar na parte interna da bolsa, como a gente costuma fazer. Caminho um pedacinho com esse fio, corto o excesso e queima a pontinha na chama do isqueiro. E agora vamos preparar a alça para colocar na bolsa. Essa minha alça ela é de madeira, ela mede de comprimento 19 centímetros, de largura por fora mais ou menos 10 centímetros e meio, essa espessura 2 centímetros, essa aqui 1,5. E na parte interna, nesse vazado, mais ou menos 13 centímetros e meio, de comprimento e de altura mais ou menos 6 centímetros e meio. É uma alça bem bonita, robusta, e eu também gostei dessa cor da madeira, esse rajado dela. Para fazer a montagem desses pontos na alça, eu vou usar agulha de 5 milímetros. E eu gosto de deixar esse fio para arremate um pedaço assim maior, de maneira que ele fique por baixo de todos os pontos que eu vou montar na alça. Mas isso é opcional, se você quiser deixar ele menor, não tem problema. Dobro o fio assim dessa maneira, entro com a agulha nessa dobra do meu fio, girando em torno desse fio, criando essa laçadinha, entro com a agulha dentro da alça, pego o fio que vem do novelo, trago aqui para cima, pego o fio do novelo e passo no meio da laçada que está na minha agulha, fazendo assim um ponto. Dou uma ajustada aqui no fio. E agora eu não vou entrar mais com a agulha dentro da alça. Eu vou pegar o fio e trazer até a agulha. Eu vou deixar a minha agulha nessa posição que ela está aqui em cima na alça. Esse fio de arremate eu coloco assim sobre a alça, deixando aqui para frente, assim, dessa maneira. Entro com a minha mão dentro da alça, pego o fio do novelo, trago, coloco em cima da minha agulha, seguro aqui com o dedo a minha agulha e por trás da alça pego esse fio que vem do novelo, coloco em cima da minha agulha e faço um ponto. E vou alinhando esses fios para que eles fiquem bem retinhos e não fiquem torcidos. Esse fio do arremate eu deixo assim para frente, entro com a minha mão dentro da alça, pego o fio do novelo, coloco na minha agulha. Seguro aqui com o dedo na minha agulha, por trás agora da alça, pego o fio do novelo, coloco na agulha e faço um ponto. Vou alinhando esses fios. Deixo esse fio do arremate aqui para frente, entro com a minha mão dentro da alça, pego o fio do novelo, trago esse fio, coloco em cima da minha agulha, deixo esse fio bem retinho, seguro aqui com o dedo para não se movimentar,
por trás da alça, pego esse fio também bem retinho, já levo ele retinho, coloco em cima da minha agulha e faço o meu ponto. Eu prefiro fazer dessa maneira, mas cada um tem um jeito que prefere fazer essa montagem dos pontos. Então vai do gosto de cada um. Eu mantenho a minha agulha nessa posição aqui em cima da alça. Entro com a minha mão dentro da alça, pego o fio do novelo, coloco ele sobre a minha agulha, já levo esse fio retinho, seguro aqui com o dedo, por trás da alça, pego o meu fio, coloco em cima da agulha e faço o meu ponto. E eu vou seguir fazendo essa montagem de pontos aqui na alça até atingir a quantidade de 18 pontos. Eu vou adiantar aqui essa montagem dos pontos e já volto com vocês. Finalizei a montagem dos pontos e para contar é só contar essas correntinhas. Eu fiz um total de 18 pontos, mas não tem uma quantidade certa para colocar nessa alça. De acordo com o modelo que eu escolhi e a posição que eu vou colocar na minha bolsa, essa quantidade de pontos vai ficar boa. Corto o meu fio, selo na chama do isqueiro, tiro da minha agulha e agora vamos arrematar esses fios. Vou levar esse fio aqui por baixo desses pontos, aqui para a parte de trás da alça. E trago esse outro fio aqui, eu tenho aqui também, que era aquele fio inicial, que eu deixei ele um pouco maior. Trago esses dois fios aqui por baixo dos pontos, um pedacinho. Vou dar um nozinho nesses dois fios, bem apertadinhos. Aperto bem esse nozinho e vou caminhar com esses fios mais um pedacinho aqui por baixo desses pontos, na parte de trás da alça. Depois é só cortar esse excesso e vou queimar a pontinha na chama do isqueiro desses dois fios e vou apertar esses dois fios para eles grudarem. E esconda essa pontinha debaixo dos pontos. Nós vamos precisar de duas alças iguais. Então, eu faço a segunda alça exatamente igual a essa aqui. A mesma quantidade de pontos, tudo igualzinho. E agora vamos costurar na nossa bolsa. Eu já coloquei a alça aqui mais ou menos aonde eu vou fazer a costura. Nós temos que centralizar essa alça. Você pode pegar uma trena, 1 metro, medir aqui, achar o centro da peça e achar o centro da alça também. Aí eu centralizo as duas juntas. Eu fiz da seguinte maneira, eu achatei essa aberturinha bem, contei 13 pontos, no ponto número 13 eu botei um marcador, fixando aqui no primeiro ponto da alça desse lado. E do outro lado eu fiz a mesma coisa, dei uma achatada na abertura, contei 13 pontos. No ponto número 13 eu coloquei um marcador, fixando com o primeiro ponto desse outro lado da alça. Assim, o tamanho que vai sobrar dos dois lados da abertura da bolsa vai ser igual, depois que a alça estiver costurada. A costura vai sair desse ponto e vai finalizar aqui nesse outro ponto. Nós vamos fazer a costura nesses pontos que nós montamos na nossa alça. Então, ela vai fazer essa curvinha. E aqui na parte de trás vai ficar assim, ó. E eu vou fazer essa costura com um fio de nylon de 0,20 e uma agulha de costura normal. Já dei o nozinho no meu fio de nylon e já queimei a pontinha na chama do isqueiro. Eu vou fixar o meu fio próximo da onde eu vou começar a costura. Entro com a agulha, pegando um fio qualquer de crochê aqui por trás da minha alça e fixo o meu fio. Já posso tirar esse marcador, era só para saber mesmo aonde eu vou começar a costura. Posiciono a alça no lugar certo onde ela vai ficar. Entro com a minha agulha por trás, por baixo dessa correntinha, desse primeiro ponto aqui da alça. E volto com a agulha também por trás dessa correntinha, desse ponto, e levo essa agulha lá para trás. Retorno com a agulha próximo da onde ela saiu lá atrás, para não aparecer esse fio nessa parte aqui de trás. E retorno com a agulha para o lado da frente, por baixo dessa correntinha aqui da alça. Eu não vou fazer as costuras em cima das correntinhas para não deformar elas.
Caminho com a minha costura aqui na parte da frente da alça, por trás dessa correntinha, levo novamente lá para trás, retorno bem próximo da onde saiu lá atrás, aqui para o lado da frente, por baixo da correntinha. Vou para o próximo ponto, aqui ao lado, ó, a próxima correntinha, entro com a agulha por baixo dessa correntinha, por trás dela e levo lá para trás. Retorno com a agulha lá de trás para o lado da frente, saindo por baixo da correntinha aqui do lado da frente. E sempre vou ajeitando a alça para ver se ela está na posição certa, se ela está alinhada. E sigo fazendo essa costura. É costura simples, vai e volta para o lado da frente e para o lado de trás. E quando eu retorno do lado de trás, eu retorno próximo da onde o fio saiu, para não aparecer essa costura ali naquela parte. E retorno com a agulha por baixo da correntinha aqui na parte da frente. Caminho com essa costura aqui nessa parte da frente da alça, por trás dessa correntinha, e assim eu vou fixando a alça. Eu vou adiantar aqui essa costura e já volto com vocês. Finalizei aqui a costura da minha alça, ficou assim. Eu iniciei aqui, fiz essa voltinha e finalizou aqui nesse outro canto. E do lado de trás ficou assim, ó. Fica bem discreta a costura, não aparece. E eu estou com o fio aqui do lado de trás. Agora eu vou arrematar esse fio. Vou pegar um fiozinho aqui qualquer, uma alcinha qualquer, dou um nozinho. Vou dar mais um nozinho aqui. Vou levar esse fio agora para o lado da frente, aqui por baixo, por trás dessa alça, aqui para o lado de trás da alça. Vou dar aqui mais um nozinho. E vou caminhar com esse fio mais um pedacinho. Eu levo a agulha aqui mais um pedaço entre os pontos, corto o excesso e queimo a pontinha. Dou uma ajeitada aqui nesses pontos da alça, empurrando assim para baixo, alinhando eles. E ficou bem resistente, ó, ficou bem fixa. Mas se você quiser, você pode fazer uma costura de ida e depois voltar com a costura também. E para colocar a segunda alça, é só repetir o que acabamos de fazer nessa. Dou uma achatada aqui na minha abertura, centralizo essa alça e agora eu tenho que também cuidar para alinhar ela com aquela outra alça que nós já colocamos. As duas peças têm que ficar alinhadas e depois é só fazer a costura. Finalizei aqui a costura das duas alças, elas ficaram bem fixas, bem resistentes, ficou também com um bom acabamento. E a nossa bolsa está pronta. Olhem que bolsa mais linda, muito estilosa, muito charmosa, muito elegante. A lateral também ficou muito bonita, com esse acabamento, com os pontos baixíssimos, criando essa moldura em torno dela. E esse acabamento aqui da abertura ficou bem estruturada também. Essa parte da abertura com zíper recolhido dá um efeito bem legal. Você pode empurrar assim, ó, e fica inclinadinho, o zíper praticamente some. Mas se você quiser também pode trazer essa peça mais para cima. E se não quiser fazer ela assim larga, em vez de trabalhar com 3 carreiras, você trabalha com 2 nessa aba. E o acabamento da parte interna ficou muito bom. Toda ela forrada, inclusive essa abinha aqui, que recebeu o zíper. A costura do zíper ficou embutida no forro e também o zíper recebeu esses terminais em metal, que dão um acabamento bem profissional. E para compor essa bolsa, eu fiz também esse lindo tassel. Eu vou deixar o link da videoaula da bolsa modelo Chante
No final dessa videoaula, eu ensino a fazer esse tassel. Então, eu vou deixar esse link no primeiro comentário fixado, na descrição do vídeo e no final dessa videoaula aqui também. Se você quiser aprender a fazer esse lindo tassel, dá uma olhadinha lá na videoaula da bolsa modelo Chante. E finalizamos assim a videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E se você ainda não é inscrito no canal, se puder, por favor, se inscreva, deixe um like, um comentário, compartilhe com os amigos, me siga no Instagram. E se puder ser um apoiador, seja membro do clube de membros do canal. Vai me ajudar bastante a trazer cada vez mais novidades, a dedicar mais tempo ao canal. E a participação de vocês faz toda a diferença. E vocês sempre serão muito bem-vindos. Muito obrigada e até a próxima!